Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL aqui no canal #Programação. Eu sou o Marcos e na aula de hoje a gente vai dar os primeiros passos no SQL Server, que é simplesmente um dos top 4 programas de banco de dados mais utilizados no mercado. Então nessa aula a gente vai dar os primeiros passos, vamos ver como é que a gente consegue selecionar dados dentro dos nossos bancos de dados, ordenar os dados, filtrar os dados, enfim, tudo isso aí nessa aula que está bem legal. Então já deixa o like no vídeo, que isso ajuda demais a gente a sempre fazer cada vez mais conteúdo para vocês. E lembra também, se você gosta dos nossos vídeos e não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para sempre ser avisado dos vídeos de SQL e Python que a gente faz para vocês, beleza? Então é isso, e bora para a aula. Bom, então como eu falei, nessa aula a gente vai dar os primeiros passos no programa SQL Server, que é um dos top 4 programas de bancos de dados mais utilizados no mercado de trabalho. Junto com o SQL Server, a gente também tem o Oracle, MySQL e o PostgreSQL, completando aí esse top 4 dos bancos mais usados. Eu já estou com o SQL aberto aqui, o SQL Server aberto e instalado. Se você não tiver o programa baixado no seu computador, não se preocupa, eu gravei uma aula, está aqui na descrição do vídeo, ensinando como baixar o SQL Server de graça para você poder acompanhar a aula aqui comigo. Então, na descrição do vídeo tem lá uma aula explicando não só como fazer o download do SQL Server, né, instalação, mas também como acessar bancos de dados ali de exemplos para você poder praticar. Perfeito? Então, estou aqui com o SQL Server já aberto. Na verdade, esse aqui é o SSMS, que é um programinha ali só para a gente poder criar os nossos códigos. Então, estou lá com o SQL Server aqui, pronto para conectar. É só clicar aqui em conectar e eu já abri ali o nosso programa. Bom, esse programa pode ser novidade para muita gente. E sempre que vocês se deparam com um programa novo, é importante vocês dedicarem pelo menos alguns minutinhos para poder entender a estrutura daquele programa. Os programas de banco de dados, em geral, têm uma estrutura muito parecida. Geralmente, eles são divididos em 3 partes. A primeira parte, geralmente, vai ser essa parte aqui em cima, onde a gente tem as guias com os comandos, onde a gente consegue fazer as nossas configurações no programa. E além dessas guias, a gente também tem alguns botões de acesso rápido ali embaixo, tá bom? Essa seria a primeira parte do programa. Uma segunda parte seria essa parte da esquerda aqui, onde a gente consegue visualizar os nossos bancos de dados, né? De maneira bem simples aqui. A gente consegue visualizar os nossos bancos de dados, lembrando que os bancos de dados são lugares onde a gente consegue armazenar informações. Então, os bancos de dados aqui no SQL Server, a gente pode visualizar dentro dessa pastinha aqui chamada Banco de Dados. Se eu clicar nesse maisinho aqui, ele vai abrir para a gente a lista com todos os bancos de dados que eu importei ali para dentro. Ah, Marcos, mas eu não tenho esse Adventure Works e esse Contoso Retail, como é que eu faço? Primeiro, esses 2 bancos de dados aqui são bancos de dados fictícios da Microsoft, de empresas fictícias da Microsoft, e a gente consegue acessar de graça diretamente no site da Microsoft. E no mesmo link de instalação aqui do SQL Server, eu também explico como vocês podem acessar esses 2 bancos de dados. Então assiste a aula depois para você poder acompanhar, tá bom? Então, por exemplo, esse banco de dados Contoso, ele vai conter informações dentro de tabelas. Para eu poder visualizar essas informações, eu posso clicar nesse botãozinho de mais aqui e ele já vai abrir mais algumas pastas. Para visualizar especificamente as tabelas do banco de dados Contoso, eu vou clicar nessa pastinha de tabelas. Então, clicando aqui nesse maisinho mais uma vez, ele vai mostrar todas as tabelas que eu tenho ali dentro, como por exemplo, tabela com dados de clientes, de funcionários, de máquinas, de produtos, de promoção e assim vai. Daqui a pouco, a gente vai utilizar comandos em SQL para conseguir visualizar esses dados. Bom, então como eu falei, aqui a primeira parte seria essa parte de guias de comandos, a segunda parte seria essa parte da esquerda, onde a gente consegue visualizar as nossas tabelas nos bancos de dados, e a terceira parte seria essa parte central aqui, onde a gente vai conseguir criar os nossos códigos em SQL. Aqui eu não tenho nada, né? Por enquanto está vazio, mas se eu quiser criar uma nova janela, onde eu vou criar os meus códigos de SQL, eu posso simplesmente vir aqui ó, em Nova Consulta e ele vai criar para mim uma janelinha, onde eu consigo criar os meus códigos. Consigo normalmente ali escrever um select, né, escrever o meu comando e assim vai. A gente vai ver com calma aqui, tá bom? Bom, para me ajudar nessa aula, eu já deixei preparado um arquivo com o enunciado ali do que a gente vai ver ao longo dessa aula, né? A ideia, nesses primeiros passos,
é que vocês não só entendam ali a estrutura do programa, como eu expliquei para vocês, mas entendam também alguns blocos de comandos principais ali para quem está começando, para quem está dando os primeiros passos, que seriam comando de seleção, para selecionar os dados, comandos de ordenação, para ordenar e classificar os dados na tabela, e comandos de filtragem. Então já deixei um arquivinho pronto aqui, que vocês podem acessar também na descrição aqui do vídeo, tá? Tem um link ali para vocês poderem fazer download do arquivo. Eu já tenho aqui, eu vou simplesmente abrir bem aqui, ó, nesse botãozinho. Eu vou abrir esse arquivo, vou clicar aqui, e aqui na área de trabalho, que é onde está o meu arquivo, vou clicar em primeiros passos no SQL Server. Vou abrir, fechado, tá lá, já apareceu aqui pra gente. Tá bom? Então você vai fazer a mesma coisa daí. Eu não precisaria necessariamente abrir esse arquivo. Eu poderia fazer tudo o que eu vou explicar para vocês de um arquivo em branco. Então, se você quiser fazer de um arquivo em branco, não tem problema nenhum. Eu só abri esse daqui para poder facilitar a minha vida. Perfeito? Então já estamos com quase tudo pronto para a gente começar a dar ali os nossos primeiros passos. Uma última coisa que é importante a gente fazer é o seguinte: eu vou trabalhar com o banco de dados contoso, eu vou fazer análises dentro daquele banco de dados contoso. Então, na hora de eu criar os meus códigos, antes de eu criar, na verdade, é importante que nessa caixinha aqui, ó, no canto superior esquerdo, esteja selecionado o banco de dados que eu quero trabalhar, que no caso aqui é o banco contoso. Então, se não tiver para vocês vão marcar aqui e aí vai ficar tudo certinho, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos aprender aqui os comandos de seleção, ordenação e filtragem de dados. Vamos lá, vamos dar aqui agora os nossos primeiros passos. Comandos de seleção. Comando de seleção é um comando extremamente importante porque é o que vai permitir a gente conseguir acessar os dados dentro dos bancos de dados. E aí qual que é a sintaxe, né? Qual que é a estrutura? Muito simples. Quando eu quero selecionar dados, eu preciso especificar como que o SQL vai entender onde buscar esses dados. Então eu tenho duas opções de selecionar dados. A primeira opção, usando o select, vai ser especificar quais as colunas que eu quero visualizar de uma determinada tabela. Então, por exemplo, com o comando select, eu vou conseguir selecionar a coluna 1 e coluna 2 de uma determinada tabela. Então, eu posso especificar o nome das colunas que eu quero visualizar. Ou, mais simples ainda, eu posso simplesmente dizer para o SQL o seguinte: olha só, seleciona logo todas as colunas da minha tabela. Então, como a gente está dando os primeiros passos aqui, a gente ainda não sabe quais são as colunas que tem no banco de dados, quais são as tabelas que tem ali dentro. Então, para poder simplificar a nossa vida, a gente pode usar essa segunda opção, que ela é uma opção simplificada, simplesmente dizendo ali para o SQL que eu quero selecionar, asterisco, todas as colunas da minha tabela. Então, esse asterisco aqui, ele significa simplesmente que eu quero selecionar todas as colunas. Então, lendo aqui, selecione todas as colunas da minha tabela. Tá bom? Essa vai ser sempre a estrutura para esse comando de seleção, para o comando select. Então, vamos fazer um primeiro exemplo aqui. Na nossa primeira consulta ao banco de dados, a gente vai selecionar a tabela de produtos. Esse banco de dados aqui, ele tem as tabelas com os nomes em inglês, tá bom? Não é nada demais, mas só para vocês terem isso em mente. Então, por exemplo, a tabela de produtos aqui no banco de dados contoso, ela se chama DIN Product. DIN Product é a tabela de produtos. E como é que eu faço para selecionar a tabela de produtos? Muito simples. Eu posso usar o comando select e agora eu vou dizer o seguinte: eu quero selecionar todas as colunas dessa minha tabela. Então, vou usar o asterisco, select asterisco, from a nossa tabela DIN Product. E um ponto e vírgula ali no final, só para a gente fechar o comando. Então, o que eu acabei de fazer aqui? Selecionei todas as colunas da minha tabela DIN Product. Posso selecionar essa linha daqui e para executar eu tenho duas possibilidades. Eu posso clicar nesse botãozinho aqui de executar para visualizar o resultado ou eu posso usar o atalho Ctrl+E. Ctrl+E, ele vai executar ali para a gente. Então, olha que legal, a gente fez a nossa primeira consulta ao banco de dados. Visualizamos ali agora os dados da tabela de produtos. Então, olha só que legal. Aqui, ó, eu vou ter para cada linha um produto diferente. E cada produto vai ter uma informação associada. Então, por exemplo, esse produto aqui, produto número 1, ele é um produto que é um MP3 Player, é da marca Contoso, ele é da classe econômica, ele é da cor Silver e por aí vai. Perfeito? Então, com isso, a gente já consegue visualizar os dados ali dentro da nossa tabela. Bem legal, né? E aí eu posso ver também que eu tenho um total de 2.517 linhas, ou seja, 2.517 produtos. Perfeito.
Então vamos lá, vamos fazer mais alguns exemplos ali. Na nossa próxima consulta, eu quero selecionar a minha tabela de clientes, que tem informações dos clientes da minha empresa. Como é que eu vou fazer? Vou usar o comando select asterisco from a nossa tabela de clientes. Como que eu sei quem é a tabela de clientes? Aqui, gente, foi o que eu falei lá no começo. Quando vocês se depararem com um novo programa, ou então quando vocês pegam uma nova planilha, ou um novo banco de dados, é sempre importante vocês explorarem, sempre vocês fazerem uma exploração ali dos dados, uma análise prévia dos dados para vocês poderem fazer um reconhecimento. Então, por exemplo, olhando aqui, eu não tenho uma tabela chamada clientes. Mas, como eu falei para vocês, essas tabelas estão com o nome em inglês. Eu não tenho uma tabela de clientes, mas eu tenho uma tabela de customer, que é essa daqui. E o nome dela é DIN Customer. Então, mais importante do que vocês saberem os códigos do SQL é vocês olharem para os bancos de dados e conseguirem entender o que tem ali dentro, né? Que informações tem ali dentro. Tem informações de clientes, tem informações de produtos, tem informações de vendas e assim vai. Então, aqui para eu selecionar a tabela de clientes, o que eu vou fazer? Selecionar todas as colunas da minha tabela DIN Customer. E olha que legal, conforme eu começo a escrever, ele já me dá sugestões ali do banco da tabela que eu posso selecionar, desde que eu tenha especificado aqui o banco de dados que eu estou trabalhando, tá bom? Então, DIN Customer, ponto e vírgula, posso selecionar essa linha daqui, Ctrl E para executar, e aí tá lá, tenho a nossa tabela com as informações de cliente. Então, tem lá o cliente número 1, ele vai ser o John Young, que nasceu em 66, é do sexo masculino, o e-mail dele é esse aqui, e assim vai. Tá bom, gente? Estrutura sempre bem tranquila para selecionar dados. Selecionar quais são as colunas que eu quero. Aqui no caso, eu estou dizendo que eu quero todas as colunas, por isso que eu coloquei o asterisco, from a nossa tabela DIN Customer. Tá bom? Vamos mais um aqui. Quero agora selecionar os dados da minha tabela de funcionários. Como é que vai ficar? Mesma ideia, select asterisco from a nossa tabela DIN Employee. No caso aqui do SQL, no nosso banco de dados, vai ser a tabela DIN Employee. Então, DIN Employee, ponto e vírgula, vou selecionar aqui, vou até fazer um pouquinho mais rápido, porque essa parte a gente já pegou. Então, temos lá a nossa tabela de funcionários. A Kim, ela é uma gerente que nasceu em 96, tem esse e-mail e assim vai. Tá bom? Na verdade, foi contratado em 96 e nasceu em 72. Perfeito. Ah, Marcos, mas olha só, você está sempre selecionando todas as colunas, mas como é que eu faço para selecionar apenas algumas colunas? Vamos supor que eu quisesse selecionar não todas as colunas dos funcionários, mas eu quero visualizar só, sei lá, o nome do funcionário e o e-mail dele. Como é que a gente poderia fazer? É aí que entra o nosso próximo exemplo aqui. Aqui ele está pedindo para a gente selecionar as colunas Employee Key, First Name, Last Name e também E-mail Address da tabela de funcionários. Ou seja, ele quer visualizar apenas essas 4 colunas ali do nosso banco de dados, tá bom? Então é exatamente isso que eu vou fazer aqui agora. Vou selecionar apenas essas 4 colunas. Para fazer isso, vou usar o comando select. E como dessa vez eu não quero visualizar todas as colunas, eu não vou usar o asterisco. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome de cada coluna que eu quero selecionar. A primeira coluna vai ser a coluna de Employee Key, né, que é a coluna de ID do cliente. A segunda coluna eu vou separar por uma vírgula. Então, ó, Employee Key vai ser a minha primeira coluna. A segunda coluna que eu quero visualizar aqui nesse meu resultado vai ser a coluna de First Name. Então, First Name. A terceira coluna, separei por uma vírgula, vai ser Last Name. E a última coluna vai ser E-mail Address. Tá bom? Eu quero todas essas colunas que vão estar lá na minha tabela de Employee, DIN Employee. Ponto e vírgula. Então, agora sim, selecionei apenas colunas específicas. Então, sempre que eu quiser selecionar algumas colunas e não todas, eu vou fazer dessa forma. Eu vou colocar exatamente o nome dessas colunas. Então, Employee Key, First Name, Last Name e E-mail Address. Vou selecionar essa linha, vou usar o atalho Ctrl E e aí está lá. Temos a nossa tabelinha, agora a nossa visualização ali, apenas com essas 4 colunas, e eu consigo até fazer uma análise ali com muito mais facilidade, tá bom? Ali dos meus clientes e da lista de e-mail deles. Perfeito, gente? Então esses foram os comandos de seleção, muito tranquilos. Para vocês poderem visualizar outras tabelas, vocês vão seguir exatamente a mesma lógica de seleção. Tranquilo? Então vamos lá, vamos agora para o nosso segundo bloco de comandos, que seria o comando de ordenação.
chamado order by. Como que esse comando vai funcionar? Ele vai basicamente fazer uma ordenação dos dados na nossa tabela. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela de produtos, eu quero visualizar qual é o produto do produto mais caro para o produto mais barato. Eu consigo fazer isso usando o order by. Ou então, se eu tiver, por exemplo, uma tabela de clientes, eu quero visualizar essa lista de clientes em ordem alfabética. Eu vou usar o order by, tá bom? E aí, ó, como é que vai funcionar? A gente vai primeiro selecionar uma tabela normalmente, né? Então, quero selecionar todas as colunas de uma determinada tabela, só que agora ordenando por uma determinada coluna, tá? Então, por exemplo, quero selecionar todas as colunas da tabela, ordenando pela coluna 1, tá bom? E para fechar, eu tenho que especificar qual vai ser essa ordenação, se é do maior para o menor ou se é do menor para o maior. Se eu quero uma ordenação do maior para o menor, ou seja, em forma decrescente, eu vou usar esse desc aqui. E se eu quiser uma ordenação crescente, né, eu vou usar o ASCII, que seria isso aqui, esse ASCII aqui. Ou eu vou ordenar em forma crescente, que vai ser dessa forma, ou em forma decrescente, que vai ser desse jeito aqui, tá bom? Então esse é o nosso comando order by. Então vamos fazer um exemplinho aqui, ó. Consulta número 5. Ele está pedindo para a gente ordenar a tabela de produtos do maior para o menor preço, e vice-versa. Perfeito. Então, ele está pedindo para a gente fazer uma ordenação lá na tabela de produtos. Primeiro passo aqui vai ser visualizar essa tabela de produtos. Então, para isso, a gente consegue usando o comando select. Então, select asterisco from a nossa tabela de produto, de product. Perfeito? A gente já selecionou, mas vamos fazer mais uma vez aqui. Então, vou dar um Ctrl E nesse código aqui e ele vai me retornar a minha tabela de produtos. Essa tabela de produtos tem várias informações. Nome do produto, qual que é o ID da subcategoria, qual que é a marca, qual é a classe e também uma informação que interessa para a gente, que é essa informação aqui de Unit Price, que é o preço dos meus produtos. O que ele está pedindo aqui é para a gente ordenar a nossa tabela de produtos do maior para o menor preço. Então, em ordem decrescente de preço. Já selecionei a minha tabela. Agora, para eu ordenar essa tabela, o que eu vou fazer? Deixa eu apagar esse ponto e vírgula. Vou dar um Enter e aqui embaixo eu vou usar o comando order by. Order by. Só que eu quero ordenar por qual coluna? Eu quero ordenar pela coluna de Unit Price. Então, Unit Price. E para fechar, o que eu tenho que dizer? Se eu quero ordenar em ordem decrescente ou em ordem crescente. Aqui no caso, eu quero em ordem decrescente. Então, vou colocar esse desc aqui. Então, selecionei todas as colunas da minha tabela de produtos e quero ordenar pela coluna Unit Price em ordem decrescente. Vou selecionar esse código, vou executar e agora sim, como é que eu vejo que está ordenado em ordem decrescente de preço? Ó, deixa eu abrir um pouquinho mais aqui, essa janela. E aí está lá, ó, eu tenho uma coluna de Unit Price, que se eu descer aqui, ó, eu vou ver que ele ordenou realmente em ordem decrescente. Ó. Ele vai do maior para o menor preço, né? Sempre diminuindo aqui. Perfeito, gente? Esse comando é extremamente útil para a gente poder criar essas ordenações, né? Para facilitar ali a nossa visualização. Poderia fazer o oposto agora, né? Em vez de mostrar em ordem decrescente, mostrar em ordem crescente. Então, aqui eu colocaria um ASCII, ASC, agora sim. Se eu selecionar isso aqui e executar, quando eu voltar lá na nossa coluna de preço, então se eu vier aqui, ó, coluna de preço, ele vai estar ordenando em ordem crescente. Então, do menor preço para o maior preço, 95 centavos, 1,99 e assim vai, tá bom? Estou descendo aqui e ele está aumentando. Perfeito, gente? Bem tranquilo, sem mistério nenhum. Para fechar aqui, um segundo exemplo, ele está pedindo para a gente ordenar a consulta 4 em ordem alfabética de nomes. Vamos relembrar qual é a consulta 4. A consulta 4, a gente fez aqui, ó. Seria aquela consulta para selecionar colunas específicas da nossa tabela. E o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo para a gente ordenar essa consulta aqui, que eu vou executar novamente. Então, com Ctrl E, executei. Ele está pedindo para eu ordenar essa consulta em ordem crescente de nomes. Então, por exemplo, aqui, ó, o primeiro cliente aparecendo é a Kim, depois o Sagiv, depois a Luca, e assim vai. Como é que eu faço para ordenar isso aqui em ordem alfabética, de A até Z, por exemplo? Aí eu posso usar o order by. Então, vamos lá, vamos fazer isso aí. Deixa eu apagar esse ponto e vírgula aqui. Vou colocar o order by, e aqui eu quero selecionar pela coluna de nome. Então, vou colocar ó, first name.
E se eu quero em ordem crescente, ou seja, em ordem alfabética, eu vou querer em ordem ASC, em ordem ASCII. Ponto e vírgula. Se eu selecionar isso aqui agora e executar, olha só que legal. Eu vou ter ali agora a minha tabela com first name em ordem alfabética. Então, Aaron, depois o Adam, depois a Gina, depois o Alan e assim vai. Ah, Marcos, mas olha só, detalhe aqui, ó, que eu vi nessa tabela. A gente tem ali 3 Aarons, são 3 Aarons, ou seja, tem os 3 nomes iguais. Só que aqui, ele, por exemplo, está ordenando não exatamente na forma como a gente gostaria, porque se você olhar aqui, ele primeiro mostra o Aaron Painter, depois o Aaron Nichols, depois o Aaron Cohn. Né? Se eu quero em ordem alfabética, o ideal seria o quê? Primeiro apareceu o Aaron Cohn, depois o Aaron Nichols, depois o Aaron Painter. Então, como é que eu faço para resolver isso? Muito simples. Eu posso criar mais uma ordenação dentro desse order by. Então, em vez de ordenar apenas pelo first name, eu posso ordenar pelo first name e também pelo last name. E aí eu vou ter o resultado como eu gostaria, né? O resultado ideal. Então aqui, ó, vou apagar esse ponto e vírgula, e além de ordenar pelo first name, eu vou colocar uma vírgula aqui e vou ordenar também pelo last name, que também vai ser em ordem crescente, em ordem alfabética. Então tá lá, ordenei pelo first name e pelo last name. Vou selecionar isso aqui, com o Ctrl E, vou executar, e aí tá lá, agora sim, o Aaron, agora ele se repete aqui, né? Mas eu tô em ordem crescente aqui, ó, Aaron Cohn, depois o Aaron Nichols, depois o Aaron Painter. Perfeito, gente? Então, order by, comando muito importante para a ordenação, e a gente consegue criar mais de uma ordenação ao mesmo tempo, tá bom? Posso ordenar por mais de uma coluna. Perfeito, gente? Então, esse foi o comando order by de ordenação. Então, vimos como selecionar dados e ordenar dados. Para fechar agora, vamos fazer aqui comandos de filtro. Como é que a gente pode filtrar os dados das nossas tabelas? Por exemplo, imagina que eu tenho uma tabela de clientes. E aí eu não quero visualizar todas as informações dessa tabela de clientes. Eu quero visualizar apenas os clientes que são do estado de São Paulo. Eu quero fazer um filtro. Ou então os clientes que são do sexo feminino. Eu quero fazer um filtro, tá bom? E qual vai ser a estrutura para a gente criar filtros aqui no SQL? Bem tranquila também. Eu vou fazer um select from normal aqui na minha tabela. Então vou selecionar todas as colunas da minha tabela, tá bom? Aqui eu poderia selecionar todas ou apenas algumas colunas específicas. Tanto faz. A estrutura é a mesma. Então, select asterisco from a nossa tabela. E para eu criar um filtro, eu vou logo depois usar o comando where. Ou seja, onde uma determinada coluna vai conter um valor 1. Por exemplo, quero selecionar todos os dados da minha tabela, onde o estado do cliente é igual a São Paulo. Ou então, onde o estado, o sexo do cliente é igual a masculino. E assim vai. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos fazer um exemplinho aqui, ó. Eu quero agora selecionar apenas os produtos da cor blue. Apenas os produtos da cor blue. Beleza? Antes de eu colocar um where aqui no meio, vamos selecionar a nossa tabela de produtos. Então, select asterisco from din produto. Ponto e vírgula, vou selecionar isso aqui e vou dar um Ctrl E. Beleza, perfeito. Já selecionei e executei. E aí, ó, eu tenho vários produtos ali e uma das informações desses produtos é a cor desses produtos. Então, eu tenho a cor silver, a cor blue, a cor white e assim vai. Aqui o exercício está me pedindo para selecionar apenas os produtos que são da cor blue. Se eu quero apenas os produtos da cor blue, o silver pode entrar? Não. O white pode entrar? Não. Silver pode entrar? Black pode entrar? Não. Apenas blue. Então aqui, ó, depois de selecionar minha tabela, eu tenho que especificar o quê? Que eu quero apenas os produtos onde o color name, que é o nome da coluna, color name, é igual a, entre aspas, blue, tá? Por que entre aspas? Porque eu estou trabalhando com um texto. E os textos aqui dentro do SQL são entre aspas simples, tá bom? Ponto e vírgula. E agora sim, posso selecionar isso daqui, vou executar com o Ctrl E, e aí tá lá. Se eu visualizar aqui, ó, lá na minha tabela, eu vou ter apenas a cor blue, tá bom? Eu tinha 2.517 produtos, agora eu tenho 200, tenho bem menos. Por quê? Porque eu restringi ali os meus produtos, né? Então, antes eu tinha todos os produtos, ó, com Ctrl E, todos os produtos eu tinha 2.517, agora, apenas produtos da marca Blue, eu tenho o quê? 200 produtos. Então, repara que eu já consigo fazer até análises aqui,
né? Sem a gente ter muito conhecimento no SQL ainda, a gente já consegue fazer análise, né? Eu sei que tem 200 produtos da marca Blue, dentre 2.517 produtos, já conseguiria fazer um percentual ali para saber quantos produtos são qual o percentual de produtos da marca Blue. Então, bem legal isso aqui, tá bom, gente? Então tá aí, fica a dica de análise que vocês podem fazer. Então, se eu quisesse agora red, a única coisa que eu mudaria aqui seria o textinho ali. Então, quero selecionar todas as colunas na minha tabela de InProduct, onde a cor é igual a red. Então, selecionei, executei, e aí para red eu tenho menos produtos, eu tenho 99 produtos. Tá bom, gente? Bem tranquilo. E agora, para a gente fechar, uma outra aplicação do where, né? Que é a seguinte: imagina que eu quisesse visualizar aqui os produtos da cor verde, da cor vermelha e da cor azul também. Eu quero visualizar esses dois produtos, né? Dessas duas cores. Como é que eu poderia fazer isso? A princípio, com o meu filtro aqui, eu consigo só especificar uma regrinha. A cor igual a red ou a cor igual a blue. E se eu quisesse visualizar os produtos que são ou da marca red ou da marca blue, né? Como é que eu poderia fazer? Eu usaria o comando where mais in. E aí como é que ficaria? Vou selecionar os dados da minha tabela, onde uma determinada coluna contém, ou seja, in, contém o valor 1 ou o valor 2. Ou poderia ter um valor 3, valor 4, assim vai. E aí quando eu filtrasse essa minha tabela, ele ia me retornar todos os valores, né, todas as linhas onde eu tivesse o valor 1 ou o valor 2 ali na coluna 1, tá bom? Então vamos fechar aqui o nosso último exemplo. Selecione os produtos das cores blue ou red. Então, por exemplo, eu tenho lá a minha tabela de produtos, que eu vou selecionar usando select asterisco from dim product. Então eu tenho essa tabela daí, selecionei, executei. Aqui eu tenho várias cores. Eu tenho silver, blue, white, silver, red, etc, etc. Mas se eu quisesse visualizar apenas os produtos blue ou red, o que eu teria que fazer? Eu teria que usar o comando where, só que dessa vez o where um pouquinho mais evoluído, né? Um pouquinho mais avançado. Então, onde o color name está, né? Possui um dos seguintes valores. In, entre parênteses, o primeiro valor seria red, o segundo valor seria blue, sempre separando por vírgula, tá? Red, vírgula, blue, se eu quisesse silver, poderia botar vírgula silver e assim vai. Se eu selecionar isso aqui e executar, agora sim, ó, repara que lá na minha coluna de color, eu vou ter sempre ou blue ou red, blue ou red, blue ou red, tá bom? Posso confirmar aqui, ó, à vontade, que eu só tenho uma dessas duas opções. E aqui o legal é que vocês podem colocar quantas opções quiserem. Eu quero visualizar os produtos que são da cor red, blue, silver e black. Poderia também. Tá bom, gente? Então, esses foram os comandos iniciais aí para a gente dar os primeiros passos no SQL Server. Comandos de seleção, de ordenação e de filtragem, tá? Comando select, order by e o comando where. Perfeito? Então, espero que tenha ficado claro, tá bom, gente? Espero que essa aula tenha ajudado você a dar os seus primeiros passos, tá? Lembrando, todo esse material, todo o arquivo que eu estou usando aqui está na descrição do vídeo. E se você não tem o SQL Server instalado, também tem aqui um vídeo para você poder acessar e instalar o SQL Server de graça e também pegar esses bancos de dados aqui lá no site da Microsoft. Perfeito? Então é isso. Não esquece de deixar o like no vídeo, que isso ajuda demais a gente. Não esquece também de se inscrever no canal e comenta aqui, deixa aqui nos comentários quais seriam outros comandos, outras coisas que vocês gostariam de aprender aqui no SQL Server. Repara que essa aula foi um pouquinho mais básica, né? A gente deu os primeiros passos no SQL Server, mas a ideia é sempre a gente avançar. Então, deixa aqui nos comentários também que aulas, né? Que temas vocês gostariam de aprender aqui no SQL Server. Perfeito? Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês, bons estudos, a gente se vê na próxima aula.